Bora prosear? Esse episódio é um oferecimento da Trilha da Moda, Clique Internet, Anunciado Saraiva, Clean Lab, LL Society, José Pedro Fotografias, Maidele, Cajueiro Produções, LT Personalizados e Espaço da Beleza e Autoestima. O convidado de hoje é especial. É meu pai, é minha referência de bondade, de integridade, de lealdade, de companheirismo. Todas as referências de uma pessoa forte, corajoso, guerreiro, de uma índole impecável, é ele. Com vocês, Nacélio Tavares. Nacélio Som, não, para mim é Nacélio Som. Nacélio, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui proseando com a gente. Boa tarde. Boa. É um prazer aceitar o convite de vocês. Ericleia, Nayane. Vai chorar, né? É que ela fez o senhor chorar agora, né? É Belém, nós somos Belém, somos tudo chorão. Não sou, assim, muito de falar, principalmente em microfones. Não é o meu forte, mas eu vou tentar me expressar aqui e responder as perguntas de vocês para ver se consigo atender a todas as perguntas que foram feitas. Nós colocamos uma caixinha no Instagram e pedimos sugestões das pessoas, primeiro de pessoas que elas queriam ver aqui no podcast. E o seu nome foi sugerido lá várias vezes. Também colocamos agora uma caixinha com perguntas, pedindo sugestões de perguntas e assuntos que as pessoas queriam que fossem abordados, né, com você. E aí, a gente colocou a sequência aqui para a gente seguindo, né, para tirar todas as dúvidas e as curiosidades das pessoas. E eu acho que a gente poderia iniciar por uma que pede para você falar da sua infância. Como foi e das suas melhores lembranças nas Mamonas. Então, acho que você pode falar, se apresentar assim, como foi, e vai surgindo, né? A gente vai seguindo. Vou iniciar aqui essa pergunta muito boa e eu acho que algumas pessoas devem ter muita curiosidade. A infância nas Mamonas realmente foram marcantes. Uma infância de alegrias, brincadeiras, uma infância de dificuldades também. Uma infância que aproveitei de tudo. Tomar banho de rio, de riacho, de açude, pescar, subir em árvore. Levei muitas palmadazinhas por subir na árvore, né, para comer frutas, que naquela época era uma necessidade de se alimentar pelas dificuldades. E quando saía do pé de manga ou de caju, geralmente a sandália ficava lá. Nunca lembrava de calçar a sandália. Aí vinha umas palmadazinhas, sempre aquelas correçõezinhas. E perdi as sandálias, né, nas estradas. Perdi a sandália. Não tinha costume, eu andava descalço, isso para mim era natural, eu adorava andar descalço. Foi uma infância Raiz. Raiz. Diferente das infâncias de hoje em dia, que as crianças só vivem na tela de computador, de celular. Todos os meus irmãos, né? O costume era de estar subindo em pé de imbu, tinha as trilhazinhas, só aquelas veredazinhas que a gente chamava, e juntava os irmãos, ia tirar imbu. São 7 irmãos, né, pai? Somos 7 irmãos, né? E 6 homens. E sempre nessas aventuras, né? Isso era, às vezes ia em lombo de jumento, na época, que era o tradicional transporte, né? E numa dessas andanças lá de brincadeiras e aventuras, a gente subiu lá num serrote, que tinha umas veredas, e fomos para um pé de imbu, e a gente tirando imbu lá, e Narciso,
Pitica, Bertim, e de repente, naquela vereda, surgiu lá um vulto, e o medo foi grande, a gente viu uma mocinha do mato, né? Porque ninguém me esperou para perguntar se era uma mocinha do mato. Quando a gente viu aquele vulto com aquele cabelão e aquela... Aí pegamos o jumento, pulamos em cima, ninguém queria ficar atrás, porque quem ficasse atrás é quem a mocinha do mato ia pegar. Eita! Né? Aí, ó, esquecemos sandália, imbu, e tome carreira, né? Mas vocês já ouviam falar que existia essa mocinha do mato? Mas a gente sempre existiu, né? Lá pra gente, as conversas e esses mitos da infância, a gente tinha certeza, né? Que existe. E realmente foi um susto terrível na época. Ninguém ficou para saber qual era a cor da mocinha do mato. Ninguém quis confirmar e assim a gente... E a infância foi assim, né? Apesar de essas brincadeiras sadias e essas grandes aventuras, também a gente teve bastante dificuldade vamos dizer, pelas condições da época. A gente teve uma infância que eu digo assim, difícil, pelas condições financeiras de nossos pais. Vamos dizer que minha mãe botava banana dentro do feijão, que seria substituto da carne. Foi uma infância humilde, né? Que muita gente não sabe que pai veio de uma infância humilde. Lá nas Mamonas. Lá nas Mamonas. Não, só lembro de Tibertim. O nosso que ele tem um grito... eu não lembro como é. Saudade da Mamona. Isso é que ele só fala nas Mamonas. O nosso tradicional café, às vezes, da manhã, e a gente ia colocar uma farinha dentro para compor a mistura, que não tinha... O café era puro e você colocava a farinha, que seria a mistura do café. Para ter um café da manhã. Porque você imagina morar num sítio, né? Meus avós, eles eram 8 filhos, né? Meu pai, mais 7 tios meus. Então, imagina aí, naquele tempo, você ter 8 bocas para dar de comer e ter uma vida humilde, né? Como eles têm. Era difícil. Então, assim, uma infância boa, família unida e tudo, mas com muita dificuldade. Uma outra pergunta... pergunta como é ser filho de um homem com tanta representatividade e admirável como Zé Tavares. Eu acho que talvez essa pessoa queira saber qual o seu sentimento em relação a seu pai, que para ela é uma pessoa admirável. Assim, é muito forte, assim, para mim, Zé Tavares, porque ele foi um homem com muita visão. Na época dessa dificuldade, você criar tantos filhos na zona rural, aí vinha a pergunta, o que é que eles vão ser? Vaqueiros? Trabalhador da roça? Aí meu pai fez o quê? Vou levar eles para a cidade. Então... Pode falar. Pega a garrafa e coloca para trás, tá escrevendo ele. Sim. Então, agoniada com essa música. Então, meu pai foi ousado na época, porque ele entendeu que se continuasse com esses filhos na zona rural, seria, assim, muito arriscado ele não conseguir, vamos dizer, formar todos eles, dar um futuro melhor. Então, ele trouxe vocês para morar na rua? Ele trouxe... Para estudar. Para estudar, mas com a cara e a coragem, porque as condições não eram boas e ele alugou um ponto na rua, que a gente chama Rua Coronel João Carlos, né, Rua dos Saraivas, e para colocar um comércio de vender bananas. Então, a gente tinha um pequeno sítio de bananas lá, e ele disse, vou levar todos para a cidade e vamos iniciar um comércio de vender bananas. O senhor tinha quantos anos?
uns 9 anos. Quem é o mais novo dos irmãos? Tiago. Tiago? Tiago já nasceu aqui. Já nasceu aqui, ah, sim. Pitica é o mais velho. E ele, com essa ousadia, até um amigo dele disse, Tavari, e tu vai levar esse pessoal todo, esses filhos teus, para a cidade. E como é que tu vai fazer para criar todos eles lá, sem ter emprego, sem ter... E ele foi ousado, foi. E quem foi para o estudo foi, mas quem não foi, ele iniciou no trabalho. Ajudava, sempre né? Ajudando, orientando. Teve uma pergunta que já começa a falar mais, eu acho que como iniciou o teu trabalho, o empreendedorismo. A seguidora, ela fala, eu anotei aqui para não perder. Uma vez ouvi que você começou a vender na feira. É verdade? O que vendia? É verdade. É verdade. Meu primeiro trabalho mesmo ainda foi na zona rural, na cidade. E é o que era meu primeiro trabalho. Eu fui leiteiro. E o que era ser leiteiro? Trazer leite do sítio para a cidade. Isso aí foi meu primeiro trabalho. Ainda era na época do jumento e da cangaia, com 2 bules. Eu entregava o leite lá em Dona Terezinha. Terezinha de seu Raimundo Plácido. Então, isso foi o meu primeiro trabalho de verdade. Depois desse meu primeiro trabalho, aí foi onde a gente veio para a cidade e, após esse início do trabalho que meu pai veio, iniciou uma banca de vender na feira. E o que é que vendia nessa banca? Cereais, como se fosse um supermercado volante. E ainda tem, hoje em dia, algumas bancas que montam ali, que vendem feijão, farinha, né? Pronto. Mas era diferente naquela época. Era diferente. Aí, esse foi o meu primeiro trabalho aqui na cidade, junto com minha mãe. Então, a gente ia para a feira de Timorante, Moreilândia. E, depois desse início, eu fui trabalhar com Pitica, meu irmão mais velho. Já era na sapataria dele. Ele já tinha uma sapataria. Pitica iniciou, foi o primeiro a iniciar. Meu pai ajudou e ele iniciou esse trabalho. E eu era, vamos dizer assim, um assessor dele. Além de vender, eu ajudava ele a comprar. Então, isso já foi a segunda etapa do aprendizado. E trabalhei vários anos na feira. Eu não lembro quantos anos no total, mas foram bastantes anos. Com Pitica? Com Pitica, no caso, ele colocava a banca na feira. Ele tinha a sapataria e colocava a banca na feira? Não, só tinha a banca, ainda não tinha a sapataria. Ah, entendi. Aí passou muitos anos vendendo ali. Isso. Aí, quando ele botou o primeiro ponto fixo, eu ainda continuei trabalhando com ele. Aí, meu pai já botou um pequeno negócio de confecção para mim, junto com o dele, no mesmo prédio, umas prateleiras com confecção. Aí foi o início da minha etapa. Eu continuei trabalhando com Pitica, mas já tinha um negócio meu dentro Começou a empreender para você. Isso. No caso, era roupa? Era roupa já. Roupa. Era. Aí meu pai deu essa oportunidade, aí a gente iniciou. Eu já comprava a minha parte, mas ainda continuava indo comprar com Pitica, os sapatos, tudo. Eu viajava com ele e fazia essa parte ainda. Aí, quando foi que o senhor montou a primeira loja? Aí, de repente, já veio que eu casei. Já foi depois do casamento? Já. Tinha quantos anos quando casou? Eu casei, eu estava com 18 anos. 18 anos. Isso. E Heloísa tinha quantos anos? 16. Pronto, aí, como precisa de uma companheira, e uma companheira que também pode agregar muito, aí foi onde a importância de Heloísa, né, que ela veio e disse, a gente tem que botar um negócio nosso, só nosso, porque até então a gente era
Funcionário. pequenininho. Não, Já além de funcionário, eu tinha um tinha um pequeno pequeno negócio, empreendimento. entendeu? Aham. Aí ela deu aquela força, foi A muito injeção importante, de ânimo, né? injeção de ânimo e aquela cobrança. Aí foi onde a gente alugou um prédio ali onde é a farmácia de menina ali dos Bentos, vizinho Boticário. Sim. Pronto, ali foi o nosso primeiro prédio, onde a gente foi trabalhar na nossa primeira atividade. Como era o nome da loja? Já era Heloísa Heloísa Confecções? Confecções. Entendi. Já abriu. Deixa eu fugir aqui um pouquinho. Como foi que o senhor conheceu a Heloísa? Heloísa eu conheci na discoteca aqui. Eu, assim... Manhã conta que pai era namorador, galã, que dançava muito nas discotecas. Aí tu imagina aí que ela já deve ter ficado, ó, de olho. Ela disse que eu era boçal. Boçal! Namorador, eu não me acho, não. Eu não tive nem tempo, casei com 18 anos, não deu nem tempo. Deu tempo de namorar desse tanto, não, né? Não. Mas ela disse que eu era, né? Mas eu gostava, isso é verdade. Pelo tanto que eu trabalhava, mas eu não deixava de curtir, não. Às vezes eu amanhecia o dia numa discoteca, mas tirava direto para ir trabalhar. Não fugia do trabalho, não, mas tirei muitas vezes direto. Aí conheceu ela na discoteca. Conheci na discoteca, né? Aí, naquele tempo, a gente só olhava, né? Olhava e admirava, e depois tentava uma aproximação e tal. E nem tinha WhatsApp, essas coisas naquela época, né? Nem telefone. A dificuldade para encontrar no outro dia. Mas a cidade é pequena, né? Todo mundo se conhece, Tinha né? que dar aquelas voltas lá na igreja e voltinha oferecer aquelas ali. músicas lá. Essa música vai para um alguém, quem oferece é outro alguém. Na rádio. E esse alguém era para descobrir quem era outro alguém. Chegou a oferecer música para a Heloísa lá no alto-falante da praça? Não, ela era muito tímida, não gostava não. Sim, vamos voltar agora para a loja. Aí vocês montaram a loja. Essa loja foi iniciada lá e, assim, é um empreendimento que a gente sempre teve essa intenção e é um começo muito difícil. E as dificuldades e, além de novo, né? Apesar de ter uma experiência, uma bagagem de ter trabalhado com minha mãe, com pitica, mas é uma atividade que já é um início, mas uma certa dificuldade de aprender, mas graças a Deus deu certo. Aí veio a compra da loja que era de Baixa Verde na época, que é vizinho a Quitanda. A gente queria mudar para aquele prédio, que a gente tinha uma intenção de ir para lá, gostava muito do local. E aí surgiu a oportunidade de comprar a loja deles. Aí mudou para lá. Mudamos para lá. E aí, eu não sei se a loja de imóveis veio antes do som, não. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria chegar nela, porque o do som eu tenho algumas curiosidades. Tem uma pergunta que fala assim: quando a sua empresa de som, a famosa Nacélio Som, surgiu? Como foi que surgiu? É porque foi bem depois, né? Antes Foi teve bem a segunda loja que pai foi vender eletrodoméstico, né? Deixa ele contar, né? Por isso que eu digo assim, que eu não sabia se essa loja de móveis eletrodomésticos, se ela surgiu antes ou depois do som. Aí o senhor pode contar a sequência, né? De como foi até chegar no som. Tudo começou com a Heloísa Confecções. Já com um bom andamento da Heloísa Confecções, meu compadre deu uma oportunidade de a gente ir para São Paulo comprar lá. Até então a gente comprava aqui no Nordeste, né? E meu compadre deu essa oportunidade e a gente foi para São Paulo. E nessas viagens para São Paulo foi que eu comecei, eu sempre gostei de som, eu sempre tive uma vontade muito grande de mexer com som. Vamos dizer que seria um hobby, mas foi onde eu conheci em São Paulo, indo comprar as confecções em São Paulo, aí eu conheci esse mundo do som lá.
E eu era apaixonado por som, aí eu vou levar alguma coisa de som para vender. Aí começou, alguns aparelhos de som, alguns alto-falantes, aquele pessoal que gostava, que tinha essa dificuldade de encontrar produtos. E foi onde surgiu aí a Heloísa Magazine. Então era Heloísa Confecções e surgiu a Heloísa Magazine dessas viagens para São Paulo e nesse conhecimento de som. E eu vendia de início em casa mesmo, ou na loja de roupa mesmo. Vendia a alguns clientes e assim foi, passando de boca a boca e o negócio surgiu. Foi mais um projeto que, vamos dizer assim, não a intuição. Foi planejado. Não foi planejado, foi a intuição, e surgiu e veio a Heloísa Magazine. Da Heloísa Magazine, que eu já mexia com equipamentos de som, aí eu sempre fui fã, eu fui no Parque Asa Branca e fui assistir Valdones, até naquele palcozinho pequeno, e ele surgiu com 2 caixas de som lá e botou num tripé, um equipamento muito compacto, muito moderno na época, e me surpreendeu. E eu, como tinha vontade de fazer um negócio diferente, aí surgiu a ideia, eu vou comprar umas caixas dessas para montar um somzinho portátil, para tocar voz e violão, alguma coisa assim. E daí surgiu que eu comprei essas primeiras caixas, que eram as caixas ativas da JBL. E aí foi onde surgiu o Nacélio Som. Porque eu lembro que toda festa que tinha era na Célio Som. Eu lembro de uma época... Eu nunca fui na Expocrato, mas eu lembro que Nayane fala assim, falou que o senhor ia colocar o som na Expocrato. E a Expocrato sempre foi uma festa muito grande, né, assim, na região. E que alugou o som para locais fora, sempre viajava, né? Então, assim, era uma coisa assim que todo mundo tinha esse conhecimento como uma marca forte, um nome forte na Nacélio Som. Desde o início, que começou com 2 caixas, mas assim, eu priorizava uma qualidade, um serviço diferenciado. Tinha concorrente aqui na época? Tinha alguém que tinha som para alocar igual? Tinha, olha, na época que eu comecei, na verdade eu comecei local mesmo, aqui, e esse pequeno equipamento foi crescendo, e já tinha grandes equipamentos aqui. Quando eu iniciei aqui, já tinha Fernando Goiano de Araripina, já tinha Beto Som, que era quem fazia a festa de São José no Bodocó, já era um cara assim, de nome expressivo, dos grandes. E a gente não estava iniciando. Mas esse foi um trabalho que levou tempo, não foi de uma hora para outra, né? O equipamento foi crescendo com qualidade e um serviço também de qualidade. E a gente foi conquistando as praças, a gente foi conquistando o mercado. De repente a gente estava fazendo a festa de São José, a festa de São Sebastião, no Uricuri, essas festas ali do Cariri. A gente começou fazendo quase todas elas, daquelas cidades ali de Nova Olinda, todas, Brejo Santo. Passamos a fazer Serra Talhada, Expo Serra, exposição de Arco Verde, e foi crescendo numa dimensão. Aí começamos a fazer festival de Garanhuns. Fizemos eventos grandes, né? A exposição do Cordeiro em Recife. Fizemos o Fortal de Fortaleza. Grandes carnaval a gente fez no Maranhão e outras cidades. E tomou uma dimensão. Não esperava. E o que foi que levou o fim da empresa, assim, Nacélio Som? O Nacélio Som, quando chegou nessa dimensão toda, ele estava me consumindo muito, meu tempo. E como eu já estava com as lojas também, Nacélio Som, eu já tinha partido para móveis e eletro, e aí eu tinha que optar. Eu não estava mais conseguindo conciliar... Administrar tudo. O tempo para elas. Não é nem o meu tempo era, vamos dizer assim, a exigência do cliente de
ver a minha participação de eu estar junto com ele nos eventos. E eu não consegui conciliar isso aí. Então, eu ia optar ou pelas lojas ou pelo som. E eu fiz essa escolha difícil. Entendi. Aí optou pelas lojas. Optei. Era mais fácil também de administrar, né? Tá mais perto. É porque eu estou mais perto da família, de que está viajando, de você estar no evento. O senhor sempre acompanhava? Não sempre, mas eu tinha uma equipe muito boa e eu tinha uma prestação de serviço também muito boa, mas alguns clientes exigiam, porque você tem que estar ali acompanhando, você tem que estar prestigiando eles, eram grandes eventos e isso ficou muito difícil para mim acompanhar. Uhum. Tem uma pergunta também da caixinha que fala assim: como você percebe que o empreendimento vai dar certo? Ou não percebe, vai apenas testando? Eu tenho uma intuição. Eu não sei se... Minha intuição fala. Às vezes eu erro porque às vezes eu nem escuto minha intuição. E a gente sempre erra. Quem investe muito, quem é muito empreendedor, pode errar, pode sim. Mas eu avalio o mercado, eu observo... Se tem demanda. A demanda, a concorrência, o tipo de produto que eu vou mexer, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer. E minha intuição fala muito a respeito disso aí. Então, quando eu vou montar um projeto, aí eu faço tudo isso, esse levantamento, eu observo todos os pós e contra e vejo a possibilidade de dar certo. E, geralmente, graças a Deus, sempre dá certo. Poucas vezes eu errei. É o instinto mesmo para isso, né? Eu tenho um instinto empreendedor. E o que é isso? Eu tenho que montar aquele projeto e eu quero montar ele assim, o máximo possível de grande, de qualidade. E assim que ele monta, que ele começa a andar, eu preciso de alguém que tome de conta, que minha cabeça já fica a mil caçando o outro. Então, quando eu não encontro alguém para tomar de conta disso ali, para manter a qualidade, manter o padrão, eu acabo com ele, ou então ele vai me consumir e vai me frear, porque a minha cabeça está pensando em outro projeto. Entendi. Então, está sempre pensando em algo executar nova. Um projeto. Quando eu... perguntaram se o Society foi uma ideia sua. Não, o Society não foi uma ideia minha. Na verdade, esse projeto ele é todo de Nayane. Sempre foi de Nayane, foi. A ideia inicial. Isso. Tudo ali, na verdade, foi dela. Agora, eu tomei assim, a frente de executar. E eu gosto de executar assim, no limite que eu posso. Uhum. Eu penso grande. Então, o senhor pegou a ideia dela, avaliou com seu instinto, né, com a sua intuição e acreditou. A ideia do Campus Society, né, que veio dela, com o Edgley, que gosta, sempre gostou e usou Campus Society em outros locais, aí ele veio Eles trouxeram a ideia. Mas aí eu achei pouco a ideia do Campus Society. Só do campo, né? Porque quando a gente foi pra gente vir embora, aí a gente foi estudar um negócio para abrir um negócio na cidade que desse certo. Aí Edgley pensou na questão do Society, né? Para abrir o campo do Society, porque ele gosta muito de bola e o Nil é tão agradável, né? Porque aí ele ia estar trabalhando com uma coisa que ele gosta. E ele já tinha vivenciado, assim, a experiência em outro lugar? De ir para um campo de Society em outra cidade? Sim, aí a gente estudou muito lá no Recife antes de vir embora, entendeu? Para poder ver, aí ligamos para o papai, aí perguntamos a opinião dele, aí ele aí disse, né, o que era que ele achava, como era que a gente podia fazer para tocar. Só que na nossa mente, né, era só o campo, a gente não tinha, assim, ideia até então, né, de abrir uma petiscaria e de unir mais coisas.
né? Então, era muito ali, era o campo e pronto. E um apoiozinho, um barzinho de apoio, né? Que era para vender um refrigerante, uma pipoca. Aí veio petiscaria, veio parque, veio vôlei. Aí tem pai por trás, né? Porque é um empreendedor nato. Pronto, é exatamente isso aí, ó. Quando veio vamos dizer assim, a ideia e a vontade de trazer ela de volta. Foi trazer ela de volta, né? Aí viu a ideia delas e foi incrementar, né? Na verdade, a ideia dela foi estudada. E como foi? Eu fui no Uricuri, que já tinha outros campos society, fomos no Bodocó, fomos avaliar todo esse mercado. Qual seria o investimento, o tamanho dos campos, qual seria o ideal para a gente. Todo esse levantamento foi feito. A localidade, então. A localidade. Foi muito estudada ali. A gente não caiu de paraquedas. Entendeu? Ali, não. O senhor segue alguma metodologia quando vai abrir um empreendimento? Tipo, já começa a pensar, sempre o senhor pensa nisso, nisso e nisso. Tipo assim, são coisas que o senhor sempre vai avaliar quando pensa em um empreendimento. Existe isso? É assim, ó, quando eu vou, o exemplo do Society, quando eu penso num empreendimento, como ela me surgiu a ideia, eu tento pensar lá na frente. Eu tento pensar grande. Então, o que foi que eu modifiquei da ideia deles? O que é que eu acrescentei? Eu acrescentei que eu queria um campo bom, eu queria o melhor. A gente usou uma grama diferenciada, a gente usou uma metragem de campo boa. Eu já pensei em aproveitar o terreno para fazer uma arquibancada. Eu já pensei numa quadra de vôlei, futevôlei, que não tinha aqui, que tinha um mercado que precisava. Então, a gente foi acrescentando no projeto, porque, assim, eu penso grande. E ele vê, assim, ele vê a oportunidade lá na frente, tá entendendo? A visão dele é lá na frente, ele pensa grande e na frente. Aí ele vê a oportunidade. Então, assim, para a gente traduzir para quem está assistindo, eu tomo para mim que, no caso, é você avaliar se existe um mercado para aquele empreendimento, se existe demanda. Se existe demanda. O quanto de qualidade você pode colocar nesse empreendimento para ser o melhor, né, em relação à concorrência, e avaliar a concorrência também, não é isso? Exato. Porque você tem que ver todos os pontos, né? Você tem que saber se cabe onde você vai investir esse mercado, cabe o que você vai colocar, se o mercado absorve o potencial que a cidade tem para aquela atividade que você está colocando, o nível de qualidade que você quer botar e manter a qualidade também. Então, eu avalio tudo isso. Mas aí o senhor vai iniciar um projeto, um empreendimento. Já quer colocar ele como o maior ou vai começar aos poucos até chegar nessa qualidade que o senhor julga que é a ideal? Assim, começa pequeno para crescer ou já tenta colocar o maior, assim? Não, assim, não é o tamanho. É a qualidade. É a não, qualidade. mas assim, se eu puder... quanto mais qualidade, mais dinheiro você tem que investir, não é isso? É assim, ó. Se eu puder fazer logo grande, faz grande. Eu faço grande. Agora, o mais importante é a qualidade. Com qualidade. É o padrão. Então, se começar pequeno, tem que ser pequeno bom. Se for para médio, tem que ser médio bom. Se for grande, tem que ser grande bom. Não então, pode ser mais ou menos. Então, você vai avaliar assim. O meu orçamento é para pequeno, mas eu também tenho que ter um orçamento para ser bom. Eu não posso ser grande e não ter qualidade. Não. Então, eu tenho que ser pequeno, porque eu só consigo dar qualidade se for pequeno. Pequeno bom. E tem que crescer. E tem que crescer pequeno e crescer bom e tentar se manter bom. Porque é fácil abrir um negócio, difícil é você manter. E com qualidade, né? Ó, a Nacélio Som. Imagine que eu não conseguisse conciliar as lojas com a locadora. Aí a locadora vai caindo. A Nacélio Som Locadora, eu acabei ela
mas o nome ficou. Eu não queimei o nome dela, não. O pessoal me liga, hoje ainda o pessoal me liga, tem quantos anos que eu queria alugar isso, alugar aquilo, entendeu? Quer Já dizer, tem o quê? Já tem 10 anos que não tem mais, assim, a alocação de som? não, tem 10 ainda Tem não. não? Mas tem mais de 5 anos já. Tem mais de 5 Tem anos. mais de 5 anos. E ficou, né? Por isso que as lojas implementaram o nome na Célio Som, né? Porque o nome tomou uma proporção tão grande que ficou conhecida aí. Aí é muitos empreendimentos, né? Mas, ó, é importante falar, a memória do pessoal é curta, mas, por exemplo, o exemplo do Society, ele começou a quadra do Society pura e limpa. A gente tinha um projeto grandioso, não era para ir para lá. Mas a gente não construiu lá tudo pay buff de uma vez, não. Foi aos poucos. Foi. Depois da quadra, a gente colocou a quadra de areia. A gente começou construindo a quadra de areia para só depois começar a construção da petiscaria. Então, depois, quando a gente foi observando a aceitação, o movimento, escutando os clientes, aí a gente foi se adequando ao crescimento que E a o demanda, Society né? foi tomando, entendeu? Mas sem mudar a qualidade, que aí é o que o pai preza muito e sempre bate na mesma tecla, né? A gente tinha que crescer, mas crescer mantendo a qualidade. Então, aí a gente foi depois só ajustando, de acordo com que o Society foi crescendo, né? Aí depois isso. veio o pergolado lá em cima, aí a gente comprou mais mesa, aí depois Mas fizemos aí som. é um ditado de pensar grande. Olha, se eu faço uma área coberta, pequenininha, ali a área coberta, ali a primeira, ela tem 8 por 23. Quer dizer, era gigante. Já fui Era pensando gigante grande. para o início. Mas hoje não é Hoje mais já não é gigante. mais. Hoje não é. O playground, quer dizer, você poderia fazer um espacinho para pula-pula e pronto. Não, eu quero um playground de verdade. Então, a gente foi olhar, fomos estudar os playground, o tamanho, e chegou-se à conclusão que a gente ia fazer um negócio diferenciado e coberto, para você chegar e botar seu filho lá e você ficar à vontade. Tranquilo. Que era uma coisa que era uma demanda Era uma demanda tua já, né? minha também. Era uma demanda de muita gente da cidade que você não tinha aqui e só encontrava, bem dizendo, Juazeiro. Onde era que você ia com um filho seu, um sobrinho seu, um afilhado? Deixar no parquinho. Deixar no parquinho para a criança se divertir. E você tá E você tá ali sossegado. sossegado, comer, beber. Não tinha. Um diferencial. O Camp Society, como a gente também veio a ideia de escolinha funcionar na parte da tarde, aí eu digo, não, eu já vou colocar um climatizador. Coisa que é inédito, porque você liga o climatizador para amenizar a temperatura, você poder jogar com sol quente. Quer dizer, Isso foi uma ideia do senhor. Dele. Não tinha visto em canto nenhum, viu? Bolou lá na nem cabeça existe. dele. Na verdade, eu usei um nebulizador, que é uma peça usada em irrigação para granjas, amenizar a temperatura dos galpões. Ele joga um pozinho, a água de alta pressão, para cair a temperatura. Então, eu vou adaptar para o campo. Para o campo. Aí montei, disse o pessoal como é que eu queria que tinha que ser executado, tudo, risco, desenho, tudo direitinho e Mandou brasa. funcionou perfeitamente. Uma das coisas que eu, conversando com a Nayane, ela me contou, e eu não sabia, que o senhor também está por trás da construção da Farol Escola, né? Que é algo, já tem quanto tempo que a Farol está ali? Eu sei que tem muito tempo, que eu já estudei lá. Eu já estudei lá e já saí de lá faz tempo. Mas, assim, eu queria que o senhor contasse um pouco como foi. Ali é um projeto ousado e, na época, construído em tempo recorde. Eu acho que foi o projeto que eu me dediquei, assim, com mais determinação na época. Foram 6 meses de quando o terreno foi adquirido e a escola iniciou. 6 meses. 6 meses. E é grande.
Lógico que não é como é hoje, mas já era grande quando foi feita. Na época foi uma correria, assim, um negócio que ninguém jamais achou que ia ser concluído. Inclusive com todo o projeto que foi prometido de iniciar. Porque até então a gente tinha um prédio alugado e as condições não ajudavam do prédio. E a gente prometeu, na época, sala de informática, no ar-condicionado, com 10 computadores, professor altamente capacitado. Isso para iniciar em 6 meses, construir toda uma escola do chão, murar as salas, quadra de futebol, que na época, quadra de salão, né? Uhum. E na época era um projeto audacioso. E parquinho, a parte coberta, são 3 pavilhões de salas, né? E, assim, porque a Farol era ali onde é a do lá hoje, né? Era ali. E aí, houve alguma coisa para, não, quero construir logo, ou foi só, houve alguma coisa, ou foi só o desejo de adquirir, de sair do aluguel e levar a escola para um outro ambiente? Não, esse projeto de minha esposa, ela tinha vontade de tomar de conta de uma escola e ela já era sócia da Farol, apesar de sempre estar em prédios alugados, né? Uhum. E foi adquirido antes um outro terreno, que é aqui próximo à garagem da prefeitura, com outras sócias da época, mas que elas não seguiram. Não, elas não tiveram a coragem de correr atrás do projeto, que era o projeto que a gente tinha de construir a sede própria e fazer algo diferente. E elas resolveram sair do projeto. Aí minha esposa chamou minha irmã Alice, perguntou se ela tinha interesse. Aí ela mostrou interesse, a gente entrou num acordo da sociedade e foi dado o pontapé inicial. Até então, nesse prédio, que era um galpão dividido apenas com placas de gesso, né, blocos de gesso, divisórias de gesso, não tinha muito conforto, não tinha muita assim, segurança quanto ao... Aí veio a ideia de executar esse projeto. De construir. Foi o seu Agaúcho, ele na época mostrou muito interesse em disponibilizar um terreno numa boa condição e a gente adquiriu o terreno e iniciou para, no ano seguinte, isso era no meio do ano, e para no início do próximo ano, 6 meses, a gente já estava fazendo a promessa de ir para o prédio novo. Para o prédio novo. Sabe o que foi que eu lembrei agora? Tinha uma propaganda da Farol, eu não sei se tu vai se recordar, mas que era assim... meu netinho diga vovô, aí ele dizia Farol. Essa propaganda ficava na cabeça do povo. Exu inteiro, é verdade. Todo mundo falava nessa propaganda. Não tinha uma criança que não... Todo mundo queria estudar. Foi uma revolução, é verdade. Foi um marketing e uma revolução. E a ideia da propaganda? Fui eu. Mas surgiu de onde? Como? Assim, tinha um amigo, Henrique Vidal, né? Grande locutor, um cara diferenciado, né? E eu chegava lá, né? Eu disse, tô com uma ideia assim, cara, numa propaganda, e eu quero um negócio diferente. Aí ele disse, pois vamos bolar. Aí veio a ideia justamente disso aí. O do netinho, né? Uhum. Aí, em vez de dizer o nome vovô, ele dizia Farol. Farol. Aí as crianças aqui... Pegaram. Todo mundo dizia Farol. Toda criança queria estudar na Farol. Olha o marketing, viu? As paredes, os muros aqui da cidade, igual hoje você vê, o nome Farol era estampado. Que me chamava a atenção é porque foi feito farol em cima, né? Farol. Na entrada. Ali. Exato. Eu era criança e eu ficava, ai meu Deus, o farol. O símbolo, né? Porque marca, símbolo. Né? Uhum. É diferente. E no início a gente botou até a luzinha do farol e ela acendia e funcionava. Imagina dentro do farol. As crianças, né? Porque a imaginação da criança, né? Ela fica... Nossa. Então, assim, os projetos, eles vêm, assim, e eu realmente tomo de conta, eu digo muito, eu não presto para entrar num projeto, porque eu entro mesmo de verdade. Não presta para entrar se for meia boca, né?
É porque, Enquanto eu não finalizar... ele foca e se dedica. Por exemplo, mãe costumava dizer, né? Quando a gente estava construindo o Society, aí ela dizia, homem na série só quer saber do Society, só fala do Society, tudo é o Society. Mas isso é com todos os projetos, entendeu? Se ele começar uma coisa, ele só vai para outra quando ele terminar aquela coisa. Então, naquele momento, ele se dedica é só aquilo. Quando era o Society, é só o Society, só o Society, só o Society. Aí é quando ela... Exatamente. Quando tá pronto, tá. Aí alguém tem que tomar de conta. Aí a Heloísa já diz, já esqueceu tal projeto, só fala naquele outro. Não é questão de esquecer. É porque ele já está verdade, andando, Não, né? e saber que você é humano e que é só um, que se você... Nós precisamos contar com outras pessoas. Como é que você vai conseguir pensar em... Você pensou e colocou para funcionar. Agora você precisa de alguém que... Para você ir fazer... É porque, assim, é verdade. A gente que tem o espírito empreendedor, é da gente, assim... É meu isso aqui, esse empreendedorismo que... aprontou o projeto, executou, eu já fico pensando no outro. Eu posso até não executar outros projetos que estão na minha mente, mas eles estão ali, na minha mente. Quando vem a oportunidade, se eu puder, eu vou executar ele. Mas eles já estão ali, martelando meu juízo. Agora me diga como foi que o Aras martelou no seu juízo? Como foi que surgiu o Aras? Porque tem muitas perguntas assim relacionadas a isso. As pessoas querem saber quanto tempo já existe o Aras, como foi que surgiu. Assim, a paixão por cavalo é de cedo, é de criança, né? Na verdade, isso aí foi na infância. Apesar que eu não andava em cavalo, andava era de jumento, levava que era de jumento. Mas a paixão era por o cavalo. Né? Aí a paixão do cavalo vem desde cedo, desde criança. E eu sempre tive, assim, uma paixão por o esporte vaquejada. Eu vinha assistir as vaquejadas aqui de criança. Ficava ali naquela cerca, olhando aqueles grandes vaqueiros, na época de Gés Peixoto, Gés Ferreira. Ixi, eu sonhava em ser um atleta daquele, um campeão daquele. E quando veio a oportunidade de possuir o primeiro cavalo, aí eu adquiri o primeiro cavalo e comecei a praticar o esporte, ganhei alguns prêmios. Nunca fui um atleta... Mas já comprou um cavalo desses, não sei se é de raça que fala, mas desses cavalos de porte ou... Quarto de milha, né? Não comprei ainda um cavalo, vamos dizer, de raça. Era um cavalo bonito, um cavalo já, a gente de chamava... alguém daqui da região? Era. E ainda não foi o início do Aras. Mas quando as atividades, tantas atividades, estavam assim, me consumindo, porque também isso desgasta você. Então, eu precisava ali, no momento, de uma, vamos dizer assim... Uma válvula de escape. Eu digo assim, que algo que tire o seu estresse, que seja uma terapia, que seja um desestressante, uma válvula de escape E eu parti para o cavalo. Como eu tinha essa paixão por cavalo, aí eu digo, vou adquirir um cavalo. Aí comprei o meu primeiro quarto de milha registrado. Meu projeto veio em 2010. 2010 veio a ideia e eu acho que foi uma ideia até que não foi pensando no financeiro. O Aras não foi um projeto pensando na parte financeira, pensando mais na parte de lazer, na parte de... Não era para ter um retorno financeiro, né? Não era para vender essas coisas. Não foi essa intenção. Foi uma intenção até de, vamos dizer, produzir animais e ter uma boa genética e até disponibilizar para o mercado, tudo bem, mas ainda não foi pensando na parte financeira, foi mais pensando na minha, vamos dizer assim, no meu lazer. E após adquirir esses primeiros animais registrados pela Associação Brasileira do Quarto de Milha, né, que chama ABQM, aí, como eu também penso grande, eu também, mesmo começando um projeto pequeno, aí a ideia foi crescendo, eu fui adquirindo algumas matrizes e todas registradas, a coisa foi surgindo sempre com animais que eu estudava ali, que tinham um bom pedigree, que tivesse um bom desempenho
para a finalidade que era a vaquejada. E o negócio foi crescendo, a gente começou a competir com esses animais, começou a nascer os primeiros produtos, os filhos desses animais, e a gente botou alguns animais para competir em competições da associação, da BQM. Tivemos um desempenho excepcional, fomos campeões nacional, tivemos éguas que tiveram campanhas maravilhosas. E como foi para o senhor escolher o vaqueiro que vai correr a vaquejada para você? É mais uma etapa difícil, é mais vamos dizer assim, é mais uma parte do projeto que também não é fácil, porque além de criar o animal, que a nossa intenção é criar, treinar o animal e competir com esse animal. Então, isso é uma etapa que leva tempo. De um produto nascer, um potrinho, até ele chegar a ser um atleta em nível de competir, isso leva 5 anos. Então, em 2010, nasceu o primeiro produto de nossa criação, que leva o nome, e, quer dizer, com 5 anos esse animal vai competir, quer dizer, isso tudo é um processo que leva tempo. E, na época, a gente iniciou aqui com uns primos meus que foram muito importantes, Vô Tavares, Daniel, Jamilton, todos eles que agregaram, que ajudaram, que foram importantes nesse trabalho de doma, de treinamento e de formar campeões com a marca do Ara 5 Estrelas. Depois vieram outras pessoas que vieram agregar também muito importantes, Antônio Marcos, o grande campeão Vinícius Bento, correu na nossa melhor égua, uma égua que ganhou tudo, Campeira Doc e Vinícius Bento, uma dupla extraordinária. Acaba já respondendo uma das perguntas que fizeram na nossa caixinha, né? De quais eram os melhores cavalos que já passaram pelo Aras. São inúmeros, graças a Deus, né? Uma das principais foi a Campeira Doc, mas teve a Elect Gill, uma super campeã na cela de Antônio Marco, ganhou várias motos, muitos prêmios em dinheiro. Na época estava disputando o Portal Vaquejado, um campeonato dificílimo. Ela estava de igual para igual, disputando a cabeça do primeiro lugar em todas as etapas. Infelizmente, Antônio Marco, por outros motivos que não pôde, ele não pôde continuar o campeonato e a gente acabou ficando em 10º lugar na época, que já era uma colocação muito importante. Mas foi uma égua que todo mundo lembra dela. Aí teve também o Fly Gallant, um animal que a gente adquiriu já adulto e botamos para treinar e foi um desempenho extraordinário. Vendemos também para a capital de João Pessoa para um cliente nosso. Veio a Safari Shade, veio a Media Polo Diamond, outra égua que a gente vendeu para a Camusim de São Félix, que está correndo extraordinariamente lá para um cliente que a gente vendeu. São muitos animais. Tem algum especial, pai? Seja... Assim, de campanha mesmo, é a Campeira Doc, porque... Essa que o senhor falou que correu com Vinícius. Na verdade, ela é uma égua extraordinária que ela correu com vários vaqueiros. E ela foi campeã com todos eles. Só que a fase dela de maior prêmio, a competição mais longa, foi na cela de Vinícius Bento. Ela ganhou com Charles, Nilton de Nanô, Elisaldo, Netinho de Antônio Marcos. Todos os vaqueiros que tiveram a oportunidade ganhou nela. No Aras tem ao total de quantos cavalos? Entre matrizes, os garanhões... Matrizes é o que usa para reprodução? São as éguas que elas não vão para treinamento, elas simplesmente é só para reprodução.
Os garanhões cobrem elas e elas vão gerar aqueles potrinhos que a gente vai ou vender ou selecionar alguns para treinamento. Então, a gente chama matriz. Entre garanhões, matrizes e os potrinhos, acho que a gente deve estar aí com uns 70 animais no total. Como é? Garanhões? Garanhões. Eles correm? Ou só para reprodução também? Eu tenho um que ele, no momento, está só na reprodução, que era mais um sonho do Área 5 Estrelas ter um filho do Apollo VM. Apollo VM vamos dizer assim, um cavalo diferenciado, um cavalo que é um divisor de águas da vaquejada. E a gente tinha esse sonho de adquirir um filho do Apollo VM. E esse sonho foi realizado pela Campeira Dog. Por quê? Foi como? Porque, assim, na época, um filho do Apollo VM era um valor, assim, expressivo. E não era a nossa intenção disponibilizar um dinheiro, assim... Para adquirir um. E o cara tinha uma paixão por uma égua diferenciada. E ele tinha um filho do Apollo VM. Ah, você tinha a égua que ele queria, ele tinha o cavalo que você queria. Aí, na época, a gente conversou e veio aquela ideia e ele disse, meu cavalo é tanto. E eu disse, minha égua é tanto. Então, pronto, então vamos fazer o seguinte, não importa quanto vale seu cavalo, nem importa quanto vale a minha égua, vamos trocar o cavalo um no outro. Fazer conta que você está me vendendo o cavalo por o valor que você quer e eu estou vendendo a minha égua por o valor que eu quero. E assim, a Campeira Dog realizou mais esse sonho de adquirir um filho após tantas vitórias. Ele só foi conversar, viu? É bom de negócio. É bom de negócio. Um bom empreendedor é bom de negócio, né? Aí esse, como é um cavalo que já tinha uma campanha, que já era campeão na cela de Pedro Militão, um vaqueiro muito importante, então a gente resolveu deixar ele na reprodução para ter a genética Apollo VM dentro de casa. Já os outros, não, eles têm que se provar como atleta, já que o filho do Apollo já estava aprovado como atleta, além de uma genética diferenciada. Os outros não, eles estão se provando como atleta para... Mas para o cavalo se provar como atleta, vai ser no treinamento que vocês fazem ou já quando está na vaquejada? Não, ele tem que se provar na vaquejada. Na vaquejada. Além do treinamento, ele tem que ser um campeão, ele tem que ser bom. Ele tem que mostrar desempenho na pista para depois ir para a reprodução e mostrar nos filhos. E é quanto tempo que esse cavalo vai passar em treinamento para você dizer assim, não, ele está pronto para ir para a vaquejada? A doma inicia-se com 2 anos e meio, geralmente. Pode ser antes, pode. Depois também, mas geralmente é 2 anos e meio. Depois da doma, aí vai a iniciação no boi. Geralmente uma doma, em 6 meses, dependendo da aptidão do cavalo, em 6 meses já dá para você iniciar nos bois. Tem cavalo que não dá, leva 1 ano, mas geralmente com 6 dá. Depois dessa iniciação no boi, dependendo do desempenho dele também, que isso também é muito... relativo. É relativo de cada animal e da genética deles também. Então, com uns 3 anos e meio, quer dizer, após 1 ano de doma e iniciação, você já pode ver se aquele cavalo tem uma boa tendência de ser um bom atleta. Aí você já começa, vamos dizer, sair as primeiras corridas e ver o desempenho e o amadurecimento dele, a evolução dele. Isso também tem que ser, vamos dizer assim, você tem que ter paciência de não forçar o animal durante aquele tempo de amadurecimento dele, que você pode estragar também. Então vai ser aí mais ou menos 1 ano. 1 ano já dá para você ter uma ideia, mas para ele estar com a idade de realmente sair para competir, 5 anos. 5 anos. 5 anos. E para ele disputar corridas de alto nível, em alto desempenho, o certo é 7 anos. 7 anos. Demora. A formação óssea dele e a formação toda da estrutura do cavalo vai estar 100% formada mais ou menos aí, de 6 para 7 anos. Eu vi um vídeo que os meninos estavam assistindo uma vaquejada que estava tendo e, assim,
me chamou a atenção que você percebe a força que o cavalo tem. Porque ele vem naquela área ali, o vaqueiro, ele ia para um lado, ia para o outro, ele não caiu de cima desse cavalo e ele vem, puxa o boi, ele não falha, eu não sei como é, você percebe que o cavalo tem força. É incrível, assim, a estrutura, a musculatura do cavalo. É um negócio bonito. Além da beleza do cavalo e a estrutura, a força física, principalmente do cavalo quarto de milha, é um cavalo bem musculoso, bem estruturado. O cavalo ele tem que estar bem preparado fisicamente e tem que estar muito bem treinado, porque além do peso do vaqueiro, né, tem o peso do boi, e aquela pista tão pesada, e o cavalo mostrar o desempenho, tem que estar muito, muito bem preparado. É uma força extraordinária. Uma curiosidade para a gente fechar esse tema do Aras. Tu sabe por que é Aras 5 estrelas? Não. Conta aí, pai. O porquê Aras 5 estrelas. O porquê do estrelas. nome Aras 5 estrelas. O Aras 5 estrelas no caso, é a formação da família, né? Heloísa, Nacelle e os 3 filhos. Os 3 filhos. Aí 5 estrelas, né? Aí veio a ideia, né? A gente, na época, tentou, assim, vários nomes. Eu botei o nome para eles ajudarem na escolha e tal, e veio a ideia dos 5 e transformar em 5 estrelas, aí veio o Aras 5 estrelas. Que juntou a família com a qualidade. E 5 estrelas, né? Você dá para algo que tem qualidade. Foi uma jogada muito boa. Relaciona muito com isso, né? Com a qualidade. Mas aí tem todo um significado familiar por trás também. Foi muito interessante. Aqui eles perguntaram sobre 2 coisas que eu acho que o senhor vai saber falar melhor, que é sobre o curso de rédea. No caso, vocês promovem algum curso de rédea no Aras? Isso. Todo ano, no Aras, está acontecendo um curso de rédeas, de treinamento de cavalos de vaquejada, correção. Tudo isso é uma evolução que estava precisando muito aqui na nossa região, né? Porque houve muitas mudanças ao longo do tempo na vaquejada. Veio o protetor de cauda para proteger a cauda dos animais, e todo pensando no bem-estar também do cavalo. E o Aras 5 estrelas traz justamente isso aí. São grandes domadores, grandes treinadores que a gente entra em contato, que fez um trabalho diferente, que fez, vamos dizer assim, desenvolveu técnicas que ajudou muito na lida do cavalo de vaquejada. E veio a ideia de fazer esses cursos aí através de Alcimar Marcelino, que hoje é quem é o nosso vaqueiro e gerente lá, e Ringo, que é um amigo também da cidade de Oricuri, e veio agregar isso aí, trazer essa evolução e oportunidade para quem quer adquirir conhecimentos, novas técnicas de domar. E tem muita gente aqui na região que gosta do esporte da vaquejada. É incrível, assim. Aí esse ano já está marcado mais um. Sempre acontece aí no mês de outubro. Já houve mudanças, mas na data, mas geralmente é no mês de outubro, e tem vindo gente de todos os estados. Massa. Vem gente do Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia. Gente de tudo quanto é lugar. A pessoa faz a inscrição. Faz a inscrição. É feito Dura quanto tempo, mais ou menos? Geralmente o curso aqui, os que a gente tem feito, o pessoal chega na sexta, começa a chegar na sexta, e é o sábado e o domingo. Aí tem todo, vamos dizer assim, esse curso tem um certificado, tem todo um certificado, um padrão de qualidade das pessoas que a gente está trazendo para ministrar esse curso. Tem dado muito resultado. Os vaqueiros e esse pessoal envolvido aqui, houve uma evolução muito grande depois desses treinamentos, e de alguns cursos que também a gente saiu para fora também, que a gente também
já saiu para fazer esses cursos ministrados em outros locais também. Entendi. Pediram para o senhor falar sobre leilão. Eu não sei se Nayane comentou que vai haver um leilão, que eu acho que é em prol da igreja, né? Mas também acho que o senhor poderia falar um pouco se já comprou cavalo em leilão, como é que funciona? O leilão, assim, o Aras 5 Estrelas ainda não fez um leilão próprio exclusivo do Aras, porque a gente vende bastante animais de nossa produção na própria sede, e alguns clientes que acompanham o nosso Instagram e vê nos grupos, nas redes sociais, e a gente consegue vender muitos animais diretamente, sem a leiloeira. Então, ainda não conseguimos juntar uma quantidade de animais suficiente para realizar um leilão exclusivo. Esse ano mesmo a gente vendeu a produção desse filho do Apolo VM, a gente vendeu quase toda a produção dele do ano. Deixei algumas filhas deles de reserva, a gente chama reserva genérica. E a gente já participou de algum leilão como convidado, a gente bota um animal no leilão de outra pessoa que está realizando, alguns parceiros. E já participamos também de leilão de WhatsApp, de alguns grupos, convidado por alguém também. E sobre esse leilão aí, que a gente teve a ideia de fazer agora, também é novo, vamos dizer assim, é uma ideia que veio, além dessa ideia, a gente ajudar a Igreja Matriz, que é um leilão de cobertura. E o que é isso? Porque tem gente que ainda tem a dúvida, e o que é cobertura? Na verdade, a cobertura é você disponibilizar aquele seu garanhão para alguém comprar a cobertura dele, quer dizer, vai usar o meu garanhão na égua dele para produzir um produto. Entendi. Entendeu? O cliente me comprou a cobertura do Netuno Apolo, que é um filho do Apolo VM. Aí ele vai, leva a égua dele lá no Aras, né? A égua estando pronta para reprodução, aí vai usar o cavalo e vai produzir um filho daquele garanhão meu com a égua dele. Ele vai agregar uma genética. Então, esse leilão é dessas cobertura. Então, a gente vai disponibilizar para quem, por exemplo, eu tenho uma égua e estava precisando melhorar minha genética. Eu vou adquirir uma genética do Apolo VM, uma genética do Astric of Fling, do Eternale Rojo, do Randome, do Silver White, do Roxão. Então, são os 5 garanhões que a gente vai disponibilizar uma cobertura de cada um. Então, aquela pessoa quer melhorar a genética, quer melhorar o plantel dele. Então, ele pode adquirir essa cobertura e levar a égua dele lá no Aras e produzir um produto do nosso garanhão com a égua dele. Entendi. E esse leilão ele vai acontecer como? Ele é presencial, é pela internet? Não, esse leilão é para minimizar os custos, né? Porque como é tudo para a doação da igreja, a gente formou um grupo de WhatsApp. Vai ser no WhatsApp. Vai ser no WhatsApp. A gente está fazendo uma divulgação prévia e adicionando aquelas pessoas que têm interesse em dar lance ou adquirir uma cobertura nesse grupo. E a gente está passando todas as explicações como é que vai funcionar. E a partir de segunda-feira próxima, a pessoa pode dar o lance lá. E como é que funciona? Cobertura do Netuno Apolo. Lance inicial. 1 mais 11 parcelas de R$50. Lance inicial, por exemplo, aqui, Alcimar Marcelino, que é o lance mínimo. Então, 12 parcelas de R$50 vai dar R$600. Então, se ninguém der um lance acima dos 50, Alcimar Marcelino vai comprar a cobertura daquele garanhão por 12 parcelas mensais de R$50, que vai totalizar em 600. E quem tem interesse de entrar no grupo para concorrer, né, participar do leilão, entra em contato através do Instagram? No Instagram a gente vai estar divulgando, a gente já começou a divulgar nos grupos, tem um link que já está rodando, a pessoa mesmo entrar no grupo com esse link, e essas coberturas, que são 5,
Já teve uma de doação lá do Aras RR de Renato Ramos. Ele doou do garanhão dele também, mandou a gente incluir. Fica a cobertura do convidado extra. Não tem valor máximo, tem um valor mínimo. Por exemplo, a cobertura do Neturno, eu vendo ela no Aras, quando clientes vai comprar, custa R$ 3.500, uma cobertura. Então, se eu fosse dividir 3.500 por 12 parcelas, aí seria o valor que eu vendo. Não vai ter valor mínimo, o mínimo vai, R$ 50, que seria R$ 600. Quer dizer, o cliente pode... e quem adquirir por R$ 600 está tendo de graça, pronto, né? Se não passar do valor mínimo, vai ser batido o martelo por os 600. Entendeu? Nessa da igreja. Você entendeu? É nessa daí. Nessa da igreja. É nessa situação excepcional. Isso. Ele indo comprar direto no Aras, ele vai pagar o preço normal. Agora lá, ele pode dar um lance de R$ 60, de 70, de 100. Eu não sei por quanto vão avaliar. Quem vai avaliar o que vale é quem vai participar lá. Entendi. Outra pergunta, né, da caixinha foi sobre a história do açude. Do açude? O açude é no Aras, né? Não. Faz parte do Aras, mas, vamos dizer assim, é separado. Vamos dizer, é uma área separada. Tem como é o nome daquele negócio? Não sei o que. Um flutuante. Um flutuante lá. Tem muita curiosidade. Eu acho que aqui o Exu tem muita gente que tem uma curiosidade grande de conhecer e por quê, e como foi. Na verdade, ali é um sonho de criança. Muitos projetos meus é sonho de criança. Vários deles eu consegui, graças a Deus, realizar todos. E esse ali foi mais um. Eu sonhava assim, rapaz, um dia eu vou fazer um açude e vou fazer um flutuante no meio do açude. E adquiri essa área lá, e era uma área que, quando eu cheguei, ela estava ainda toda em mata, né, essa área, e eu andando dentro dela a pé, aí vi que tinha vamos dizer assim, um local que poderia se realizar esse sonho. Aí veio isso tudo enmatado, e rapaz, vai ser aqui. Aí mandei limpar só essa área do açude, né, que seria o açude. E aí começou a realização desse sonho. E, por incrível que pareça, eu nunca vi nada assim. Eu não foi uma coisa que eu copiei ou que eu cheguei a ver, não. Tinha isso ali na minha mente. E aquele projeto surgiu, aí veio a execução do açude, e como eu tinha que fazer a execução do flutuante antes do açude encher, porque depois que não tinha mais como. Aí eu já fui tratando de executar, era trabalhando na parede do açude, e eu... no flutuante. Eu sempre, assim, foi o meu lado de engenheiro, né? Aí eu risquei tudo num projeto, num papel, aí chamei o Elton, que é um rapaz que trabalha comigo. Só, cara, eu quero fazer esse flutuante aqui. Tu faz, eu faço. Aí eu chamei Paulinho, ele disse, agora vamos fazer aqui a fundação. Como é que vai surgir esse flutuante para ele flutuar, e outra coisa, para ele, o vento não carregar ele para a mata, porque o açude, quando ele enche, ele entra dentro da mata, né? E é claro que se ele não tivesse algo para segurar ele ali, para prender ele, o vento levava lá na mata, lá ele ia, vamos dizer assim, ficar lá preso, né? Aí veio a ideia, eu digo, eu quero uma estrutura aqui assim, no fundo do açude, vamos fazer aqui um esqueleto assim, e vamos nascer uma coluna aqui no meio, só para ele não sair do lugar, mas que ele fique solto, girando, e que flutue. Aí, quando o açude encher, né, ou diminui o nível, né, da água, o flutuante acompanha. Porque teve um curioso lá que chegou e disse, e por que tu não fez de concreto? Eu digo, se eu fizesse de concreto, quando o açude enchesse, cobria. E quando o açude baixasse, eu não tinha como subir lá. Mas o que é que tem na estrutura dele que faz flutuar? Porque tem madeira, tem tudo lá, é pesado. É uma estrutura de madeira. Na verdade, eu montei um chassi. Quando a gente construiu essa coluna base, só para ele não se deslocar, não sair do lugar, aí eu fiz um chassi, eu desenhei lá para o Elton, né? Eu quero um chassi aqui todo assim, e ele vai girar
360 graus e a gente fez uma base toda de linha de madeira nesse chassi e botamos 56 tambor de 200 litros, aqueles tambor de plástico. Pegamos um tambor e olhamos quantos quilos ele suportava, calculamos para saber que aquela soma dos tambores ia dar quase 12 mil quilos que ele suportava. A madeira dava aproximadamente 5 mil quilos de madeira. Quer dizer que a gente tinha uma margem aí de 7 mil quilos de suporte em cima do flutuante. Aí o pessoal vendo aquele lá dizia, isso aí vai afundar, vai ficar aí dentro d'água. Quando o açude encher, vai ficar aí dentro. Mas tem toda a engenharia, cálculos e mais cálculos. Tá vendo de onde foi que saiu a aptidão por arquitetura? Mas tem muita coisa que eu chego lá, amiga, isso é aquela... Foi Paim que desenhou? Eu acho que... Eu não lembro, acho que é uma lixeirinha. Tem algumas coisas lá no site que ela disse, não, foi Paim que desenhou. O Aras foi Paim que desenhou para construir o Aras. É verdade. Pronto, esse flutuante mesmo, assim... É uma coisa assim que, vamos dizer assim, eu não estudei engenharia, não tenho nenhum conhecimento sobre, mas eu consigo desenhar assim, uns rascunhos assim, misturado com 3D, assim, no Desenha lápis. melhor do que eu, ele está sendo modesto. Passo para esse rapaz e ele consegue executar, ele consegue captar toda a minha ideia e deu certo. É tanto que a gente já botou uma quantidade de pessoas lá no flutuante e... Até hoje está perfeitamente. Certo, aí né? vê a ideia do escorregador, que é tudo sonho de criança, né? Escorregar e cair dentro do açude. Realizou todos os sonhos de criança. A rampa para pular, tem uma trilha dentro da mata. Tem a trilha. A trilha da onça, viu? Não. A trilha da onça. Aí eu fiz umas pontezinhas quando o açude enche, aí a água ela passa por debaixo da pontezinha de madeira, a gente leva o neto lá, entendeu? Legal. Acho que eu já vi a ponte em algumas fotos de José Pedro. Ele já tirou muitas fotos lá. Nacélio, para a gente encerrar, eu queria fazer um jogo rápido contigo. A gente vai falar algumas palavras e você vai dizer o que representa para você essas palavras que a gente vai te dizer. Então, o que você gosta em relação àquilo, certo? Vai ser simples. Um sonho. O sonho é família. Tá bem, né, a família? Tá bem a família. A próxima é comida. Comida, simplicidade na comida. Simplicidade. Comida simples. Comida caseira, né? Comida caseira. Um medo. Meu medo é... assim, perder assim a autoestima e a garra desses projetos. De realizar tudo isso, né? Dessas metas, o empreendedorismo que vem, de você perder aquilo com o tempo. Na verdade, é de realizar sonhos, né? Porque correr atrás de dinheiro é uma coisa, realizar sonhos é outra totalmente diferente. O medo, no caso, é de se desestimular, né? Desestimular, de você perder aquela vontade. Aquela vontade, aquela garra, de você... Um arrependimento. Eu não tenho, assim, nenhum arrependimento, só daquilo que eu, vamos dizer, talvez por medo não tenha corrido atrás, porque a gente melhor errar, assim, e aprender, né, do que não tentar. Do que você desistir, porque você desistiu, você nem sabe se ia dar certo. Vaidade Vaidade, para mim, a vaidade é exatamente isso aí, é você aproveitar aquilo que os seus sonhos lhe deu, aquilo que você conquistou, você usufruir deles com sabedoria. Sem esbanjar, sem se mostrar. Você usar, mas sem precisar
desmerecer ninguém, ou pisar por cima de ninguém. Aí, isso aí é usufruir, isso aí é com sabedoria, é a vaidade que a gente... Deve ter, né? É uma vaidade boa. É. Felicidade é? Felicidade é família, é neto. Olha, 5 netinhos, né? Por enquanto. Marona ainda não deu nenhum aí. Tá todo mundo junto, tá todo mundo bem, tá todo mundo Com com saúde. saúde, tá todo mundo ali. Para fechar, só essa curiosidade que surgiu. Qual é o próximo empreendimento? Já que sua mente não para. A mente não para. Na verdade, eu tô num momento agora que eu estou executando que é só uma ampliação da loja, que também estava engavetado há bastante tempo, porque veio outros projetos, né? Já veio outros projetos anteriores e foi tomando lugar, o Society tomou lugar desse aí, veio outros e tomou lugar. Então, eu estou nessa ampliação da loja, que é o projeto atual, mas tem outros engavetados, sempre ainda tem, e eu acho que vai Tem muita surgir coisa outros, aí. vai surgir outros ainda. Sempre que realiza um, surge outro. E ele só parte de um para o outro quando ele terminar, né? Então, agora o foco é a ampliação, da loja. Tem um projeto aí, assim, que eu tenho vontade, ainda não sei se eu estou ainda, se ele está amadurecido, ou se ele vai também sair do papel também, não. É um projeto até com Nayane mesmo, mas ainda está amadurecendo, ainda está... Quando sair, você conta aqui, viu, pra Vamos gente? contar. ainda não dá nem para... Pra contar, Não, né? porque ainda... Mas não vai faltar projeto, Não vai não. faltar. E sempre vai ter metas, vai ter projetos, porque, na verdade, são sonhos, né? E isso aí é que a gente mantém a gente viva, é isso aí, é buscar sempre... Você realiza uma coisa, mas você vai buscar outra. Você realiza uma coisa e vai buscar outra. E acho que todo mundo pode fazer isso. Todo mundo tem capacidade de fazer isso. Porque você querendo, o limite é você. A sua determinação, o seu foco. Acho que qualquer um pode realizar o sonho que quiser. Agora tem que querer, tem que correr atrás. Ter disciplina. E você tem que ser bom. Porque se você não for, você vai ser só mais um entre os outros. Então você tem que fazer algo diferente, algo que mostre confiança para o pessoal, credibilidade. Porque quando você adquire isso, aí você inicia algo, fulano, aí sai, fulano faz. Mas isso aí leva tempo para você adquirir. Criar o nome, né? Criar o nome. Criar credibilidade, né? Assim, eu quero agradecer. Foi uma prosa muito, assim, rica, sabe? E eu acho que vai deixar, assim, muitos aprendizados aí para os empreendedores da cidade. Eu tenho certeza que existem pessoas que se espelham em você e que foi uma aula aqui hoje. Assim, estou muito grata, foi muito boa a conversa. Eu não sei nem o que dizer, amiga. Completa aí, porque foi muito bom. Quero agradecer. E, assim, espero que as pessoas tirem várias lições aqui do que é importante para empreender e que eu entendo hoje que é necessário você sempre sonhar, né? E sempre ter ter novas metas, novos sonhos e não desistir e focar naquilo que quer e dar qualidade. Assim, acho que eu tiro essa lição. Resumiu tudo, muito bem. Que é necessário a gente focar no que quer e dar qualidade e dar o melhor para que você tenha resultados. É verdade. Olha, assim, tem pessoas que têm um início difícil e acham que não pode chegar em lugar nenhum. Não é verdade. Você pode começar pequeno. Importante que você comece bem. Comece com algo de credibilidade, alguma coisa que você realmente faça a diferença. Não é porque você teve uma infância difícil, vamos dizer, um início de escolaridade difícil. Eu tive dificuldade de aprender a ler. Fátima de Seu Militão fez uma diferença enorme nisso aí. Por quê? Porque ela me deu um reforço de livre e espontânea vontade, sem ganhar nada, para mim sair da cegueira. Porque se você não sabe ler, você é cego.
Mas eu, na quarta série, não sabia ler. Mas nem por isso, quando eu aprendi a ler, o mundo se abriu, né? E tem força de vontade. Então, você pode chegar onde você quiser. Claro que a sua determinação, o seu foco, os seus sonhos, os seus projetos, não é só o dinheiro. Porque tem gente, não, correr atrás de dinheiro, como eu disse, é uma coisa. Você correr atrás de sonhos, de projetos, é outra. Mas você pode chegar onde você quiser. Porque você saiu do mato, porque você saiu, tem dificuldade, porque você não teve essa oportunidade. Isso aqui não é empecilho. Você pode ser bom. Você pode ser um faxineiro, mas ser um faxineiro bom. Não é desmerecendo porque é faxineiro, não. Qualquer profissão, ela tem respeito e tem admiração. Agora, você tem que ser bom no que você é. Se você for um doutor, você tem que ser um doutor bom. Se você for só mais um, então você é um doutorzinho. Qualquer profissão. Então, corra atrás, busque aquilo que você quer, respeite os outros, nunca passe por cima de ninguém. É ser o melhor naquilo que você faz, independente do que seja. Você né? tem que ser bom naquilo que você faz. Observar as oportunidades e agarrá-las, né? Eu vejo aqui na mente agora, manhã, costumando dizer que eu sou muito atrevida. Atrevida no sentido de que eu fui para a capital para fazer faculdade, eu não tenho medo, né? Quando eu vinha de férias, eu vinha dirigindo carro sozinha, ia. Então, eu nunca tive medo. Eu sonhava, eu quero aquilo, eu vou atrás e vou e faço. Né? Foi igual quando eu engravidei e eu botei na cabeça, eu não vou trancar. E eu vou tomar de conta desse menino e vou fazer a faculdade. E eu vejo isso muito de pai, né? Herdou, né? Ele quer um exemplo melhor do que esse? É verdade. Uma pessoa que teve a infância humilde e não teve muitas oportunidades, e as que teve, agarrou com todas as forças e hoje é o que é. É até um peso ser filha dele, né? Porque ele é uma pessoa grandiosa, que eu sou muito orgulhosa, não posso nem falar muito, senão eu choro. Ela chora já. Mas meu pai é meu herói, é minha referência de... Eu vou chorar. Chore não, gente. Até a próxima. Obrigada. Foi muito bom, Nacélio. Muito obrigada por se fazer presente e deixar tantos ensinamentos, né? Não, eu que agradeço, entendeu? Talvez eu não tenha conseguido me expressar tão bem. Não é o meu forte. Ótimo. Não é o meu forte, microfones. Eu fico muito emocionado. Essa emoção ainda faz parte de mim, não sai, entendeu? Tem um ditado que eu digo, é muito comigo mesmo. Eu saí da roça, mas a roça não sai de mim. Ela está impregnada aqui, dentro de mim, ela não sai. Então, eu trago isso aqui. E eu acho que... Vai todo mundo chorar. Hoje foi muito emocionante. É isso. Obrigada, pai, por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima prosa. Até Tchau, mais. gente. Tchau.